Nós estamos na 28ª porção da Torá, Metsorá, leproso ou sarnento, né, no hebraico. É uma paraxá de grande importância para nós, como todas as porções da Torá o são. Mas a paraxá Metsora, ela nesse ciclo pode ser um pouco mais compreendida em virtude da oportunidade que o Eterno nos dá de estudá-la separada de Tazria. Tradicionalmente estuda-se Tazria e Metsora no mesmo sábado. Nós estamos diante de uma exceção no calendário que se repete por algumas vezes a cada ciclo de 19 anos, quando as parashiot Tazria e Metsora, Kedoshim, Aharemot, elas vão se separar. Behar e Berucotai, o livro de Levítico, ele se separa e nós ganhamos mais tempo de estudar o livro do Levítico nos anos embolísmicos, amém? Ou anos bissextos, por assim chamados. Mas a paraxá Metsora, ela vai falar da legislação de purificação do sarnento ou do leproso, e também de todo aquele que emite alguma forma de fluido corporal e que é considerado pela Torá como um agente contaminante. A paraxá Tazria, da semana passada, ela fala das regras de concepção da mulher, a pureza pós-parto, quando é um menino de 40 dias de isolamento, para a purificação da mãe, não é da criança, e 66 mais 14, 80 dias de purificação da mulher quando nasce uma filha. Também é uma legislação que se trata de purificar aquilo que teve contato com um agente contaminante. No caso, o sangue do canal do parto da mulher é este agente contaminante. E nós temos agora, na transição de Tazria para Metsora, nós temos a legislação do que é a sarna, do que é a lepra, e a paraxá Metsora, ela aborda como tratar estas questões. Então elas andam muito juntas porque uma depende da outra. Mas muito interessante que quando nós olharmos mais à frente as regras de contaminação e purificação instituídas pela Torá, vocês vão ver que elas têm pesos e medidas diferentes diante de Adonai. Tazria e Metsora são duas parashiot que vão falar de contaminação. O preço que se paga para a purificação de cada um desses pontos de contaminação, eles têm pesos e medidas diferentes. Você não oferta a mesma coisa no pós-parto da mulher do que você oferta na lepra. A balança de Adonai é justa em todas as situações, mas ele cobra pesos e medidas específicos para cada uma das formas de contaminação descritas pela Torá. E é isso que a gente vai procurar explorar um pouco nessa manhã de Shabat. Mas muito interessante que quando eu fui estudar, eu comecei a estudar essa paraxá na madrugada do último sábado. Depois que o Leomar ensinou Tazria aqui pela manhã, eu acordei de madrugada do sábado para o domingo e comecei a estudar a paraxá, e especialmente o rito de purificação do capítulo 14. Eu até comentei com a pastora Sandra no domingo à tarde que eu havia olhado os critérios de purificação de uma maneira que eu nunca havia enxergado antes nessa paraxá. Só que eu não havia entendido ainda, e eu fui entender nesta madrugada, por que que eu me ative tanto ao rito de purificação da lepra e da sarna. Porque quando o Eterno diz que, aqui na paraxá, abre lá no capítulo 14 do Levítico, verso 1 e 2, observa uma coisa aqui, que interessante, essa aplicação que a Torá fala aqui. Paraxá Metsora, verso 14 do Levítico, verso 1. Disse o Eterno a Moisés: esta é a Torá da Tzará. É assim que está escrito em hebraico. Na nossa tradução está: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. Especificamente, nós temos um rito aqui que tem uma Torá própria para julgar o rito. Então ela é conhecida como Torá Tzará. A Torá, a instrução, a conduta em caso de lepra, em caso de sarna. E aí eu fui observar que ele aborda na forma mais ampla possível a sarna ou a lepra. Que doença é essa? Ela é espiritual. A primeira regra que nós precisamos entender quando falar de purificação da lepra, da sarna e das questões de fluxo, que a paraxá no capítulo 15 está tratando de um item exclusivamente espiritual. Existem comentários da Torá que afirmam
que durante os séculos os rabis tentaram identificar uma doença orgânica que caracterizasse a tzará, e foram encontradas inúmeras doenças com características que se assemelham a tzará, mas não fecham por completo o diagnóstico de lepra no sentido espiritual. Ou porque ela se difere, Leomar, no comportamento dela no corpo, ou porque ela se discerne diferentemente na sua forma de cicatrização ou de piora. Doença nenhuma se igualou à lepra, pastor. Ela não é a hanseníase, chamada lepra dos dias atuais, que a gente tanto ouviu falar. Por isso que quando a gente usa a nomenclatura de tzará, nós estamos falando daquilo que Adonai instituiu, não do que a concepção humana compreendeu. Mas muito me intrigou, porque quando eu fui olhar nessa madrugada, Deuteronômio capítulo 24, quando Moisés estabelece esta norma da tzará, nós estamos aqui no primeiro mês do segundo ano da partida do Egito, no mês de Nisan. Ok? O tabernáculo acabou de ser levantado, a família sacerdotal ou de ministrantes acabou de ser consagrada para o trabalho, e eles começam a fazer uma aplicação comunal das normas da Torá. E aí nós estamos aqui, diante de uma legislação que 40 anos depois vai servir de base para Moisés advertir Israel. Abre lá, Deuteronômio, Devarim 24, versos 8 e 9. Olha que interessante, 40 anos depois, pastora Sandra, 40 anos depois, a lepra ainda era uma advertência aos Bnei Israel. Fato que muito nos intriga se isso se tratasse de uma doença que tivesse algum componente físico envolvido com ela. Vocês hão de convir que se você lida com uma doença por 40 anos, Leomar, você já sabe como ela começa, como ela evolui e como ela termina. Moisés aqui vai dizer que eles ainda não tinham aprendido sobre a tzará ainda. Eles não conheciam a doença na sua essência. Olha como é que está escrito aqui, ó, capítulo 24, verso 8. Guarda-te da praga da lepra, e tem grande cuidado de fazer segundo a tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, os ministrantes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Eterno teu Elohim fez a Miriam no caminho quando saístes do Egito. Miriam é o ponto de partida do ensino mosaico aos filhos de Israel para compreenderem a tzará. Se nós não compreendermos o dilema, não vou dizer dilema, me corrijam, o trilema. Existe trilema, Tati? Não sei. Moisés, Arão e Miriam, não é um dilema, é um trilema. Se nós não entendermos isso, esquece entender Metsura. Nós vamos ficar rateando na regra física da doença. E eu vou explicar por quê. A Torá da lepra faz parte do discurso mosaico aos filhos de Israel que entrariam na terra de Canaã. Essa legislação é considerada uma mitzvah. A Torá é dividida em mitzvot, mandamentos, hukim, estatutos, e mispatim, julgamentos. Ela é uma mitzvah. É algo da parte de Adonai que se impõe sobre o homem. O Shabat é uma mitzvah. Então você não tem opção. Pessa é um hukim. Você pode ou não querer entrar debaixo do rito de Pessa. Metsora se impõe. Olha só, hein? Eu não tenho direito, pastor, a escolher se eu me adequo ou se eu me sujeito à regra de Metsora. A regra de Tazria. São duas mitzvot. Guarda isso. Essa legislação é considerada uma mitzvah em Israel, ou seja, um mandamento a ser obedecido de caráter atemporal. Não tem data fixa, não tem limite para começar nem para terminar. Em todo tempo, enquanto existir Torá, Metsora vai se impor. Lembrem-se que nenhum dos mandamentos caiu no desuso e que eles permanecem sobre nós enquanto vivermos a era do pecado. A Torá já existia antes da era do pecado. O homem se subjuga à Torá após a era do pecado, porque quis conhecer a árvore do bem e a árvore do mal. A Torá. O homem quis penetrar Torá no Éden. Como nós somos herdeiros da penetração da Torá, nós temos que agora saber lidar com essas normas da Torá.
Olha como que o André Chorak traduz isso aqui, ó. O mesmo verso 8 e 9. Guarda-te do ataque da sarna. Aqui está dizendo, ó. Guarda-te, cadê aqui? Da praga da lepra. A praga parece uma coisa que pode vir sobre mim e pode não vir. O ataque é algo que iminentemente vem sobre mim. Guarda-te do ataque da sarna, para guardar bem. Ele usa 2 vezes o verbo shomer. O mesmo que é guardião de Israel diz para mim e para você, guarda-te do ataque da lepra. Só tem uma ordenança na Torá que se iguala a Metsora. Guarda-te de Amaleque. O combate contra Amaleque é permanente, exige uma guarda da parte dos Bene Israel permanente. A única outra legislação da Torá que vai te exigir guardar permanentemente é o ataque da lepra. E aí o André Chorak continua traduzindo assim: guarda bem, vós o guardareis para fazê-lo. Zikaron, memoriza, igual a Amaleque. Zikaron, tudo o que Adonai teu Elohim fez a Miriam na estrada em vossa saída do Egito. O mandamento é nós conhecermos o trilema de Miriam, Arão e Moisés para sabermos lidar com a paraxá da lepra, senão não há negociação com Adonai. Ele usa uma profetisa de Israel, ela usa o sumo sacerdote de Israel e ela usa o maior profeta que houve em Israel para nos ensinar a combater o ataque da lepra. 3 instituições judaicas, Miriam, Arão e Moisés, para nos ensinar sobre a lepra. Não é de pequena monta lidar com a lepra. Não é. Essa advertência sobre a lepra possui um caráter individual. Guarda-te. O Benjamim não pode me guardar da lepra. Ela é um verbo conjugado na direção única do ser. Se o Leomar guardar, ele está preservado. Se o Leonardo não guardar-se da lepra, o Leonardo não vai sobreviver à lepra. Visto que Tsará, ela visa atacar a coletividade. A obrigação de se guardar da lepra é uma obrigação individual. Eu não posso fazer por nenhum de vocês pode se fazer por mim. Mas o benefício de guardar é preservar a todos da praga da lepra. A violência associada a essa doença é apresentada pela Torá de forma a expor seu caráter devastador na vida humana, considerada por alguns dos estudiosos da Torá como a doença mais contagiosa e agressiva existente em toda a palavra do Eterno. A palavra praga, no hebraico, tsará, ela vai vir de uma raiz hebraica chamada negá, que significa praga, ou algo dolorido que está sobre mim. Uma ferida, uma listra, um acidente vascular cerebral. Nos dias atuais, a palavra que se usa para dizer que fulano teve um AVC é a mesma raiz que deu origem à palavra lepra. O AVC não é a lepra. O AVC não é a lepra, mas a palavra usada nasce do mesmo verbo que origina a palavra tsará. Esse termo deriva do verbo negar e amplia seu significado para ser golpeado. Aqui a gente começa a entender o que é praga. Ah, mas a praga quem botou sobre mim foi Satanás. A praga quem botou sobre mim foi uma maldição que o meu pai lançou sobre mim. Eu fui golpeado por Adonai. A primeira legislação que se refere à lepra é reconhecer que quem lança ela sobre o homem é o próprio Adonai. Os veículos que ele usa para que esta praga chegue a nós são inúmeros e Adonai usa todo o arsenal necessário para nos incomodar naquilo que mais nos pressiona. Pode ser interpretado como ser tocado por algo, ser afligido, causar dano, adoecer
ou ser limitado por uma doença. Quando alguém sofre um dano físico, o qual gera qualquer tipo de limitação física, a expressão hebraica que se usa é: eu fui tomado pela lepra, eu fui golpeado, eu fui abatido, eu adoeci. É a mesma expressão. O que é um hospital dentro do cunho hebraico, do cunho judaico, referente ao seu significado? Beit Rafá, casa de cura, hospital em hebraico. Se toda doença física ela se traduz por algo que Adonai abateu e fez golpear sobre nós, os hospitais são casas para abrigar leprosos. Observa como é antagônico a aplicação desse verbo. Abre lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Isso aqui é Natã com Davi, tá? Um discurso bem suave de Natã com Davi. Natã era o profeta que não tinha medo de Davi. Natã era o profeta que lançava sobre a face de Davi o que ele precisava ouvir sem o menor medo da retaliação de Davi. E aqui ele está dando promessas a Davi. Ele está dizendo que Saul é passado e que o futuro é Davi. Olha, Leomar, o que ele vai usar aqui. 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Olha o que o texto vai dizer. Eu lhe serei por pai, é a promessa sobre Davi, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, o quê? Torá, castigá-lo-ei com vara de homens. Então existe o castigo físico. E com chagas tsará, de filhos de homens. Ele te pune física e ele te pune espiritualmente pela transgressão. Essa foi a palavra do profeta Natã. Davi, se você andar nos meus caminhos, serás abençoado. Se desviar do meu caminho, uma lepra vai vir sobre você. Então lepra não dá para se resumir à mancha física do corpo, do couro cabeludo, das roupas ou das paredes de uma casa. A lepra é toda e qualquer situação onde você e eu somos golpeados por Adonai. Só que agora você vai ver Davi fazendo valer a sua autoridade real, fazendo valer a Torá debaixo dos braços, e ele vai pegar um leproso que ocultamente era leproso, e ele vai tornar pública a lepra do leproso. 2 Samuel 3, volta um pouquinho. Quando Joabe resolve fazer justiça com as próprias mãos. Que vocês vão ver que o problema da lepra envolve a prática de injustiça. Olha o que Davi vai falar para Joabe, pastora Sandra. A senhora já nos ensinou esse texto aqui algumas milhares de vezes nesses 30 anos. Olha o verso 29. Caia sobre a cabeça. Ele escolhe um problema diante da Torá. Aonde que a Torá prevê a lepra? Na cabeça, na pele, nas vestes, nos objetos e numa estrutura física de uma casa. Ele diz que recaia sobre a sua. Davi escolhe o local da lepra de Joabe. E sobre toda a casa do teu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo ou que seja leproso. Ele traz Metsora para amaldiçoar Joabe e a sua família. Ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Ele chama duas formas de contaminação previstas de maneira franca na Torá para declarar a condição de Joabe no momento que ele mata Abner em tempo de paz. Ele era um leproso. Joabe não tinha capacidade de discernir a constituição de um reino unificado por Davi para benefício de todos em volta, não só de Israel, e ele mata em tempo de paz quando Saul já era homem julgado por Adonai. Isso foi considerado, pastor, uma lepra. Aí eu me lembrei do ensino do Leomar na semana passada. A lepra está onde? Ele mostrou que a mente de Joabe era doente de uma forma tão grande que ele não conseguiu discernir o momento de fazer sangue ser derramado e de cessar o derramamento de sangue. Isso é lepra. O final do Salmo 109 vai falar isso. O Leomar está aqui colocando.
Em alguns casos, o entendimento e o sentido do verbo nos esclarece a ideia de ser abandonado por Adonai. Quando alguém é declarado leproso, a Torá vai dizer que constantemente esta afirmativa é igual a ser abandonado por Adonai. Porque a palavra do Eterno ela é clara, ela vai dizer sede santos, porque eu, o Eterno, vosso Elohim, sou santo. Adonai não habita em meio à impureza. Se você e eu estamos debaixo da legislação da lepra, Adonai não está conosco. Só que uma coisa muito interessante, o afastamento de Adonai do homem prevê apenas um ciclo de Shabat. É o tempo que Adonai, no que depender da sua vontade, ele deixa o homem isolado, privado do seu relacionamento com ele. Uma semana, pastor. Para Adonai, é um ciclo mais do que necessário para que o homem, privado da presença de Adonai, retorne à presença de Adonai. Um ciclo de Shabat separa a impureza da pureza. Por isso que a Parashá precisa ser olhada como aquilo que nos mantém na presença de Adonai. É de sábado a sábado, Leomar, que eu sou legislado pela Torá para dizer se eu estou apto a voltar à presença de Adonai ou me manter privado dela. A única forma de amor que vai permitir o isolamento do ser é a legislação da lepra. Não há nenhuma legislação na Torá que justifique o isolamento de um ser humano em nome do amor, que não seja a lepra. O isolamento da lepra é uma ação de amor da parte de Adonai para com aquele que precisa ser curado. É a única forma, pastor, que a Torá permite para que alguém se sinta amado em isolamento. Tudo aquilo que nós fazemos para isolar e privar as pessoas do amor de Adonai, do amor daqueles que o amam, esta pessoa não está autorizada pela Torá para esse isolamento. É muita coisa séria. Quando um pai e uma mãe privam um filho de ser amado, é um isolamento proibitivo pela Torá, não é amor. Quando Adonai me isola por uma doença, por uma praga, por uma questão espiritual, que eu preciso ser retirado do convívio de quem me ama, do seio familiar e do seio familiar, é a expressão de amor de Adonai nos dando oportunidade. É único, pastora, na Torá. Nós não vamos ver legislação de isolamento em nome de amor de homem para homem em lugar nenhum. Parte de Adonai para o homem. Do amor da família física e da família espiritual. Miriam, acontece o que com ela? Ela é privada do seio familiar, onde ela era amada, respeitada, e onde ela, acima de tudo, foi uma grande mulher. Onde ela serviu de exemplo para muitas mulheres de Israel. Ela é privada porque Adonai a amava, e vocês vão ver Moisés vociferar contra Adonai por causa da lepra. Ele era o agente agredido da história. Quando a lepra cai sobre Miriam, Moisés vocifera contra Adonai para requerer o direito a Miriam voltar a ser amada. Moisés era o homem mais humilde sobre a face da terra. Isso, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Agora eu queria abrir com vocês, porque essa questão de nós encararmos qualquer enfermidade que nos abate, nos limita, nos priva, ela vir da parte de Adonai, eu quero que vocês abram Jó capítulo 1, porque o verbo é o verbo tsará. Isso eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, Leomar. Quando Satanás, cheio de si, recebe autoridade da parte de Adonai para tocar Jó, ele não toca Jó fisicamente, ele lança uma praga de lepra sobre Jó. Porque o verbo é negar. Ele traz lepra sobre Jó. As intervenções físicas e espirituais que Adonai faz sobre nós são lepra da parte de Adonai para nós. Presta atenção. Jó capítulo 1, verso 10 ao 12. Acaso, olha Satanás, não o cercastes com sebe, a ele, sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e negar, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
traz a lepra sobre Jó e vê se Jó não vai te blasfemar. Porque a lepra ela se torna pública. Enquanto a lepra está escondida, eu me acanho, eu me contenho. Mas quando a lepra ela se torna pública, aí ele diz, vamos ver se Jó não vai blasfemar. Quando eu perder um órgão, quando eu perder uma cognição, quando eu perder uma natural ação física que eu faço enquanto eu sou saudável, vamos ver se eu vou blasfemar contra Adonai. Disse o Eterno a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Eterno. Aqui é a primeira regra. Quem lança a lepra é Adonai. Satanás ele não estende a mão sobre nós se Adonai não permitir. Satanás é o agente condutor para que a lepra chegasse ao corpo e à vida de Jó. Mas a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. O primeiro ataque de lepra em Jó foi físico ou foi espiritual? Ele perde o que no primeiro ataque? Os bens, a casa, os filhos, a herança, os servos. Foi o corpo dele que sentiu? Ele só não perdeu a esposa desequilibrada que ele tinha. Mas que ele vai dar um jeito nela no capítulo seguinte aqui já. Olha o segundo ataque. Acontece no interior do homem a lepra. Para depois Adonai trazer a lepra pública. Então Satanás, Jó capítulo 2, vira a página por gentileza, verso 4 ao 8. Então Satanás respondeu ao Eterno, ou seja, Jó não blasfemou, Jó perdeu tudo, aceitou a lepra com bom ânimo, suportou o opróbrio. Aí Satanás, insatisfeito, volta à presença de Adonai, pele por pele. E tudo quanto o homem te dará pela sua vida, estende, porém, a mão, negar, toca-lhe, lança nova lepra sobre ele, mas nos ossos e na carne. A primeira lepra foi interior, abateu o ser de Jó. Agora traz a lepra física. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual é a consequência da lepra esperada por Satanás nos dois casos? A lashon hará, que não é fofoca, que não é futrico, que não é disse-me-disse, é blasfêmia contra o nome Yud Re Vav Re. Isso é lashon hará. É a consequência esperada por Satanás para a praga de lepra, não a de Adonai. A de Adonai é que o homem se isole, ame a Adonai pelo isolamento e saia limpo da lepra 7 dias depois. Olha como é que ele nos coloca. Ó. O isolamento serve para eu aderir a Adonai ou serve para eu blasfemar contra Adonai? Disse o Eterno a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Eterno, feriu a Jó com tumores malignos. Tsará, veio uma praga sobre ele, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele. O exercício de raspar a pele que Jó faz era uma motivação no fim do poço para dizer, eu quero ser limpo. 41 capítulos depois ele vai dizer, mas agora meus olhos... Lembra? Jó capítulo 42, ele termina de raspar, pastor, a vida dele, 41 capítulos depois da lepra física. Como é que a música continua? Abre no capítulo 42. Vai, Sandra Machado. Continua a música. A lepra vem para arrependimento de pecados. O que essa casa grita há anos e ora nesta bimá há anos, que Adonai traz a doença para que o homem se retorne e volte a ele, era uma palavra que a casa, por adesão e obediência a Adonai, sempre teve a coragem de ensinar. E que hoje
nós podemos contemplar na Parashá Metzora que ela faz parte de uma legislação mosaica que é uma mitzvah sobre nós. Pode abrir a boca e falar: Adonai te abateu, Adonai me abateu, Adonai abateu a minha casa. Mas no final eu vou dizer: me rendo aos teus pés e me arrependo, Hashem. E o ciclo é de 7 dias que Adonai nos dá, o ciclo mínimo, pastor. O problema é que nós arrastamos Shabat após Shabat, sem nos arrepender, sem nos humilhar, sem nos acatarmos diante da presença de Hashem. É a dureza do nosso coração, porque a praga da lepra tem a previsão de 7 dias para ir embora. Segundo os comentaristas da Torá, uma pessoa torna-se leprosa após blasfemar contra o Eterno. Eu posso blasfemar contra você, eu posso blasfemar contra a senhora, contra o Levi, contra o Benjamim. Segundo a Torá, a lepra não chega à minha porta. Agora, se cada um de vocês representa Adonai e eu blasfemo contra você, representando Adonai, lepra. Blasfema contra o ungido de Adonai, contra aquele que Adonai levantou para estabelecer Torá, para praticar justiça. Blasfema contra ele. Aí o homem blasfema contra o homem, achando que a lepra não chega. Pois saiba que Adonai toma para si a blasfêmia. Deixando de reconhecer. Todo tipo de pecado pode cair dentro dessa legislação. Todos os pecados. Pode chegar. Pode, todos eles. Uma pessoa torna-se leprosa após blasfemar contra o Eterno, deixando de reconhecê-lo como seu único Elohim, considerando a iniquidade máxima do pecado da Lashon Hará. A Lashon Hará atinge o seu ponto alto, a blasfêmia, quando você rompe o elo que te fazia reconhecer Adonai como único. Essa, segundo os próprios rabis, é a quebra de adesão plena exercitada diariamente 3 vezes ao dia por meio de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Você suja e mancha o maior dos mandamentos da Torá quando você blasfema contra o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso a praga vem sobre quem blasfema. Eles também concordam, os rabis, que se trata de uma doença de etiologia, de causa espiritual, acompanhada de uma doença dermatológica que aflige o corpo físico do ser humano. Por meio dos ensinamentos de Yeshua, vamos compreender que a inspeção feita pelo ministrante visa avançar no diagnóstico da verdadeira causa dessa doença e não fica limitado a uma investigação superficial. Você vai no dermatologista, ele não passa da superfície da pele para fazer o diagnóstico do problema que o indivíduo tem. É cravo, é espinha, é alergia, é câncer. Essa é uma inspeção que a Torá diz que ela é parte da função sacerdotal, mas que ela só se torna plena quando o sacerdote descobre o que no interior do homem causou a doença da pele. A pele é o órgão mais superficial do corpo, mas é o que mais nos expõe. É o mais superficial, mas é o que vai mais nos expor. Tratando desse assunto, os rabis dizem, literalmente, que o papel do sumo sacerdote, inspetor da praga, é parcial se ele se limitar ao problema físico. Ele não cumpre o mandamento sacerdotal do ministrante de investigar o problema. Porque é função do ministrante apontar o nome do pecado para que o indivíduo possa se arrepender. E aí você blasfema contra o ministrante que apontou o pecado dentro de mim e de você, e aí nós estamos sendo abatidos por Adonai porque blasfemamos contra o próprio Elohim. Salmo 50, né? Isso aí. Vamos ver Yeshua ensinando isso lá em Mateus capítulo 15, por favor. Ele vai ensinar para achar Metzora para um público enorme.
Yeshua é um sumo sacerdote. Lembra que a função dele é inspecionar o profundo do seu ser. E ele faz isso na coletividade, pastor. Ele não vai de um em um, não. Aqui ele pega a casta de fariseus de uma vez só e expõe a lepra deles para todo mundo conhecer. Ele pega tudo assim, ó. Olha Mateus 15, verso 7. Eu vou ler numa tradução do André Chorak aqui, que ela fica um pouco mais rigorosa da parte do sumo sacerdote de Israel aqui. Verso 7 vai dizer: hipócritas, foi inspirado por vós que Isaías disse. Olha só que diferença tem na nossa tradução. Leomar, lê na sua aí como é que está. Lê aqui, pastora, você está com a sua aí? Verso 7, lê aqui, alto para eles ouvirem. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Bem profetizou Isaías a vosso... Ou seja, eles estão dizendo que Isaías olhou e profetizou. A tradução mais próxima do hebraico vai dizer assim: foi inspirado por vós, pelo vosso comportamento leproso que Isaías disse. Olha que diferença que tem. A má conduta do indivíduo inspira o profeta a falar contra ele mesmo. Este povo me glorifica com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me rendem um culto vão. Os ensinos que ensinam são apenas preceitos humanos, é superficial. Ele chama a multidão, olha o que ele faz, ele torna pública a lepra dos fariseus e diz: ouvi, compreendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Então, seus adeptos se aproximaram e lhes dizem: sabes que os fariseus, ao ouvir esta palavra, tropeçaram? Ele responde e diz: toda planta que meu Pai dos céus não plantou será extirpada. Deixa-os, eles são guias de cegos. Quando um cego guia outro cego, eles caem juntos em uma cova. Pedro responde e lhe diz: mestre, explica-nos o Midrash, esta palavra. O que você quis dizer com a história de um cego guiando outro cego cai no meio de uma cova? Isso, nós vamos ver aqui. Yeshua diz: estais a esse ponto sem discernir Torá? Não compreendeis vós que tudo que entra pela boca desce ao ventre e de lá é expulso? Mas o que sai da boca provém do coração, e isto contamina o homem? Sim, do coração saem as maquinações criminosas, os assassinatos, os adultérios, as prostituições, os roubos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. É isso que contamina o homem. Aí, numa inserção das traduções modernas da João Ferreira de Almeida, no livro de Marcos, esse texto vai dizer assim: dizendo isto, Yeshua tornou puro todos os alimentos para serem comidos. Mateus não faz essa citação. Isso é uma inserção não original das Escrituras para tentar fazer valer que Levítico capítulo 13 caiu em desuso. O que Yeshua está dizendo aqui é que se eu tenho prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia e etc. dentro de mim, Levi, isso contamina mais do que eu ter contato com as fezes de um ser humano. Porque ele diz que se eu comer a carne de porco, ela vai ser eliminada pelo meu corpo físico aonde? Nas fezes. O corpo encontra uma forma de eliminar aquilo que é impuro, é fisiológico, é superficial, é natural acontecer isso. A blasfêmia, a prostituição, o roubo, a mentira, o falso testemunho não sai na privada. Falar bem rasgado. Não sai no vaso sanitário. Sai pela boca e entra no coração do outro. Praga de lepra. Por isso que lá atrás a tradução é o ataque da lepra. Porque a palavra vem com violência, como um exército vem armado para destruir uma cidade. É a mesma violência. E aí se eu abro a boca com imundícia para contaminar os outros, e qual era a imundícia em questão aqui, que o texto está tratando? Viram os discípulos de Yeshua
entrar para comer sem lavar as... E quiseram advertir Yeshua por não corrigir os seus discípulos por isso. Aí ele vai dizer que estes homens que estão cobrando o lavar das mãos, que é bíblico, que é mandamento, e que os discípulos erraram a não lavar as mãos, de longe é tão grave quanto as más tradições que eles impuseram para tornar a Torá pesada de ser guardada e cumprida. Olha o texto acima com calma e veja. Porque vós sutilmente criastes as tradições de homens para devagarinho debandar a minha Torá. É assim que está escrito. Marcos também vai falar dessa mesma forma. É uma potencial contaminação quando você ensina algo além do que a Torá te permite dar a alguém para comer, espiritualmente falando. Isso, é isso aí. Se você olhar o profeta, ele gerou um filho para a Sulamita, que o acomodou tão bem em casa. Ele vai embora da casa dela. Eu não vou entrar lá no texto não, para eu não me desviar aqui. E depois de um tempo o menino morre. Fica lá na cama, ó. Uf. Ela falou assim, não fui eu que pedi esse filho. Eu vou atrás de quem pediu a Adonai que me desse um filho. Vai atrás de Eliseu. Ela chega, avisa Eliseu do problema e manda Eliseu resolver a questão. O servo de Eliseu, ele manda ir à frente para ver se vai aplacando a situação. E Eliseu vai no caminho, ó. Quando Eliseu chega na casa, ele era profeta, ele tinha intimidade com Adonai. Qual é a primeira ação dele? Ele começa a rodar a casa de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele estava confuso ou ele estava buscando onde estava a lepra da casa para ele resolver o problema? Ele estava procurando onde estava o problema para uma criança ter pagado com a própria vida. Aí ele vai, deita em cima do menino, sopra e o fôlego de vida volta para o menino. Isso é a parte fácil, ressuscitar o menino. Porque Yeshua diz que não recebes porque não sabes pedir. Eliseu pediu que o menino vivesse, Adonai fez o menino viver. Mas não antes de descobrir qual era o pecado da casa. Para que, exposto o pecado da casa, a morte deixasse a casa. Isso é lepra. Só que ali não deu para esperar uma semana do menino morto. Era uma urgência. Segundo a Torá, a lepra ou a sarna são uma espécie de ponta do iceberg, de forma que a sua maior implicação encontra-se na profundidade do ser do homem. É de lá que Yeshua acusa os ferozes guardiões da Torá por vivê-la em sua forma mais superficial, simbolizada pela expressão tradição de homens, segundo o discurso do rabino Yeshua. A tzará deve ser encarada como um sinal físico para um problema espiritual que transborda de dentro do homem. Entendam a lepra como o final da paciência divina com os desejos e sentimentos contagiosos que se escondem no interior do ser humano. A gente vai escondendo blasfêmia, prostituição, roubo, falso testemunho, adultério. Aquilo enche, 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 enche. Adonai olha e fala, vem a luz. Ele transborda como um copo que não suporta o volume que se coloca dentro mais. A Torá sustenta esta conclusão ao expor por meio da vida de dois hebreus sagrados para o povo de Israel esta delicada situação que Yeshua expõe tão francamente no texto de Mateus que acabamos de ler. Vocês vão ver que o problema dos fariseus lá na época de Yeshua era o mesmo problema de Miriam e de Arão quando tiveram o trilema com Moisés. Abre lá no capítulo de Números 12, do verso 1 ao 15, por favor. Todos nós conhecemos esse texto. Todos. Mas nós... Oi, pastora, desculpa. Todos são conhecedores desse texto. O que nós precisamos entender é que ele é a base... Olha como que é
gloriosamente honrosa a condição dos patriarcas. Eles são sagrados para Adonai, eles são escolhidos a dedo por Adonai, mas é a vida deles que torna-se de pano de fundo para nós entendermos a nossa própria vida. Eles não pouparam a imagem de grandes patriarcas da casa de Israel, construídas com todo o mérito, ocultando seus pecados. Não. Miriam foi uma mulher grande, elevadíssima. Arão, prefiro não comentar. Moisés, também não. Mas eles expuseram os pecados deles escritos perpetuamente para que eu e você, essas formiguinhas, pudéssemos aprender com eles. O homem grande é o homem que faz de si o aprendizado de outro. Ele se expõe. Ele se expõe. Pega o... Cadê o microfone? Pega, fala aí, pastor. Deixa eu beber uma água aqui. Estou falando, Léo, que a pessoa que ama o outro, ela se dá, ela se torna pública. Foi o que nós falamos aqui em Zicaron. Com as fraquezas, com os fraquezas, pecados. com tudo. Isso. Ela não se oculta. Ela não se oculta porque ela ama. Ela não nega quer que quem o ela outro é. aprenda com seus próprios erros. Amém. Que ela praticou. Amém. Isso é bondade em excelência. É por isso que ele vai dizer, aprendam com Moisés, Miriam e Arão, que vocês vão saber lidar com o ataque da lepra. Isso. Olha o texto. Miriam e Arão, eu vou ler na tradução do André Chorak aqui, para vocês verem o peso que ele dá ao discurso aqui. Miriam e Arão falam contra Moisés a respeito da mulher cuxita que ele havia tomado. Sim, ele havia tomado uma mulher cuxita. A terra de Cush era uma terra muito próxima da terra de Midian, a ponto de alguns exegetas considerarem que esta mulher cuxita era a própria Zípora, que havia sido largada para trás anos antes dele voltar ao Egito para tirar Israel de lá. Outros consideram que eram cidades próximas com comportamentos parecidos, e o fator motivador que levou Miriam e Arão a se posicionarem era: você vai viver com esta mulher o mesmo que você viveu com Zípora. Quiseram entrar numa questão de matrimônio, onde Moisés por si só deu a carta de divórcio para resolver questões. Segundo os comentaristas, a Torá oral vai afirmar aqui que quando Moisés é abordado pelos seus dois irmãos, o assunto que sai da boca de Miriam é o casamento. O assunto que sai da boca de Arão é o sacerdócio. Ele é acusado nos dois frontes. No fronte espiritual e no fronte físico. O texto vai continuar dizendo, eles dizem, é somente por Moisés que Adonai falou. Opa, é somente. Se eles tivessem dito, é por Moisés que Adonai falou, botaria em xeque se ele não falou por outras pessoas. Quando ele diz, é somente por Moisés, eles estão afirmando, deixando subentendido que eles foram usados por Adonai para falar também. Eles estavam fazendo uma competição de envergadura espiritual com... É o mesmo que eu dizer assim, ó, Torá, é só por você que eles vão aprender a servir a Adonai? É a mesma coisa de eu confrontar a Torá, dizendo se é só por ela. Se pelas minhas belas palavras, pelo meu intelecto, pelo meu poder de convencimento, eu também não falo às pessoas? É esse nível de briga que Arão e Miriam compraram com Moisés. Sim. Pois é, mas essa questão dele ter dito que não seria exclusividade de Moisés, o texto no capítulo anterior dá toda retaguarda a Moisés e a Torá para dizer que não havia homem mais humilde que Moisés. O que aconteceu um pouquinho antes desse episódio? Eudade e Medade não comparecem ao local de encontro e começam a profetizar em meio ao arraial. Vem Josué, Moisés, tem outros profetas tomando o teu lugar lá no arraial. Quem me dera se Adonai levantasse de todos os filhos de Israel profetas. Ele faz assim, ó. É contra essa instituição aqui que Arão e Miriam se levantaram. Coitados. A vida deles ficou bem curta depois disso. Não falou ele também por nós? Adonai ouve.
pensa no problema, o Biratã, que esses dois aqui arrumaram. Eles começam a blasfemar contra Moisés. Olha o que eu falei. Blasfemou contra aquele que representa Adonai na terra. Blasfema contra a Torá. Despreza a Torá que representa Adonai na terra. Despreza. Que a Torá vai dizer que Adonai vai ouvir o seu desprezo. Aqui, alguns comentaristas afirmam que Adonai fisicamente se apresenta à reunião para ouvir face a face a acusação contra si mesmo. É uma locomotiva passando por cima de uma formiguinha. E o homem Moisés era muito humilde, mais que qualquer humano sobre as faces da gleba. Adonai, de repente, diz a Moisés: saí todos os três até a tenda do encontro. Ele marca o ponto do confronto. Os três saem. Você sabe onde é que Moisés estava aqui? Na tenda dele. Alguns alegam que ele estava descansando. Foram à tenda dele acusá-lo. Adonai tira ele da casa dele e fala assim: vocês vêm aonde eu habito. E vamos resolver a querela, nós três aqui. Ó. Nós três. Três. Ele não tirou 4. Ele chamou os 3 para resolver o problema. Ele tira Moisés da história. Quando ele... Só um pouquinho, minha irmã. Quando ele chama ao confronto na tenda do encontro, ele diz assim: vem cá, nós 3 para resolver. Moisés, pastora, não é envolvido no problema, não. Moisés ali vai como a testemunha de Adonai do confronto com Moisés, com Miriam e Arão. Porque ele tomou a blasfema como pessoal para ele. Adonai se sentiu ofendido. Não, Moisés, não é com você, é comigo. Os 3 saem. Adonai desce numa coluna de nuvem e para na abertura da tenda, no local de julgamento. Ele clama: Arão, Miriam, e os 2 saem ao encontro de Adonai. Ele diz: escutai então as minhas palavras. Se ele fosse vosso inspirado, eu, Adonai, ter-me-ia dado a conhecer a ele numa visão, ter-lhe-ia falado num sonho. Nada é assim em relação ao meu servo Moisés. Ele que a toda minha casa aderiu, eu lhe falo boca a boca, por visão e não por enigmas. Ele olha a imagem de Adonai. Porque não estremeceis de falar contra meu servo, contra Moisés. Falar contra a Torá. Moisés não era aqui um profeta no nível de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Amós, de Sofonias. Ele era a expressão da vontade divina na face da terra. Transcendia a condição física. Moisés exalava a Torá com a sua forma física. Ele está acima de Isaías, ele está acima de Jeremias, ele está acima de Ezequiel. Olha onde Adonai botou ele. Ele olha a imagem de Adonai. Por que não estremeceis de falar contra meu servo, contra Moisés? A você que acusa aquele que é o guardião da Torá. Aquele que recebeu a ordem de Adonai para promover retorno. Por que você se levanta contra ele? A narina de Adonai se inflama contra ambos. Adonai se vai. A nuvem se afasta da tenda e eis, Miriam está sarnenta como neve. Arão faz faces a Miriam. Ele inspeciona Miriam. De quem era a função de inspecionar a lepra? Do sumo sacerdote ali. E eis, uma sarnenta. Arão diz a Moisés: por favor, mestre, não coloques falta contra nós, não coloques falta contra nós, porque deliramos, porque nossa mente não esteve cativa a Adonai antes de falar contra ti.
porque nós, sim, nós faltamos. Que ela não seja como o morto, que a saída da matriz de sua mãe tem sua carne comida pela metade, que Miriam não se torne um aborto. Moshe vocifera contra Adonai. El cura, então. Adonai diz a Moisés. Ele não responde a Moisés. Ele dá um midrash. Ele dá uma parábola a Moisés, para Moisés entender o problema da lepra. Porque Moisés, amando Miriam, ela atende ao apelo de Arão, dizendo: El, retira a culpa destes dois loucos e cura. Adonai traz uma parábola para Moisés. E ele trouxe essa parábola a esta casa há 4 anos atrás. Impressionante isso. Adonai diz a Moisés: seu pai cuspiu sobre suas faces. Não estará ela no opróbrio 7 dias? Ela será sequestrada 7 dias fora do acampamento. O ataque gera sequestro. Então, regressará a ele de novo. Miriam é sequestrada fora do acampamento 7 dias. O povo não parte antes do regresso de Miriam. Por que o assunto era lepra? Miriam ficou com lepra, certo? E por que o midrash era um cuspe? Você não vai ler no Levítico, na legislação da lepra, dizendo que se eu tocar ela, eu passo a lepra para ela. Não há previsão de transferência de lepra para o indivíduo que habita próximo a mim. Mas a lepra tem que ser afastada como se fosse uma doença que contamina outra pessoa. Mas a Paraxá, no capítulo 15, vai dizer que todo fluxo que emana do corpo de um homem, ele obrigatoriamente contamina outro ser. E Yeshua não disse que a questão das fezes era o menor dos problemas? Mas ele não disse que fezes não contamina. Aqui, a Torá está afirmando que uma doença espiritual, ela é contagiosa tal qual a doença física é contagiosa. Porque eu posso admitir para mim, Leomar, que eu sou leproso. E que a minha lepra morre comigo. Não. Ela é tal contaminante como um cuspe na face que exige que você fique 7 dias afastado do arraial. Existe a lepra, dentro da legislação da Torá, ela ganha o mesmo efeito de contaminação e isso promove um exílio físico do indivíduo. Porque existem interpretações do judaísmo reformista moderno, principalmente, que vai dizer que, naquele tempo, isso não se aplica mais para hoje. Temos aqui uma que pode falar de cadeira sobre reformismo por causa do judaísmo americano. Estou errado? As interpretações da Torá, transcendendo o tempo, justificando que alguns mandamentos não são aplicáveis, porque não se tem mais um tempo para aplicá-lo. Ora, segundo este midrash do Eterno, falando de Miriam aqui, do cuspe na face, ele está afirmando que quando a Torá disser que um indivíduo está contaminado, ele precisa ser fisicamente excluído por 7 dias da comunidade. Porque ele é contaminador, mesmo que o seu corpo físico não exponha à contaminação. Por esse fato, porém, na ilustração de Adonai, o cuspe citado provoca 2 imediatas reações sobre os envolvidos na querela. A primeira é a recusa de convivência mútua, no texto mostrado como uma ruptura familiar súbita. Você perde o direito a habitar a sua casa. O que pode parecer contraditório é o fato da punição de Miriam ser com lepra. E o exemplo usado por Adonai se trata de um cuspe. O ensino emanado por Adonai nesse texto agrupa 2 legislações mosaicas numa só e as traduzem como veículos de contaminação de alto poder de destruição. Você contamina física e você contamina espiritualmente alguém. No caso da lepra,
não haveria subsídio textual para justificar seu poder de contágio físico, visto que esta seria uma visão questionável por não sabermos exatamente de que doença ela se refere. Ou seja, poderíamos ser limitados a considerá-la uma doença limitada ao portador. Porém, a mesma porção da semana vai abordar o contato com o fluxo emanado do corpo entre os seres humanos, diferenciando esse dos fluxos de sêmen, do fluxo menstrual e do fluxo obstétrico. É apoiado nessa compreensão que Yeshua aborda o poder contaminante das palavras acima daqueles causados pelos dejetos humanos. Por isso que lá em cima ele disse, o que contamina é o que sai da boca, não é o que entra. É muito pior você sofrer um mau ensino e absorver do que ser contaminado por xixi ou cocô de alguém. É muito pior. O xixi e o cocô você se lava, pastora, com salitre, com sabão, com água. Um ensino que penetra para sair dali de dentro, eis aí 2000 anos de cristianismo para sair da nossa cabeça e do nosso comportamento. Isso. A pastora está falando, se nós formos falar só de Páscoa, são 2000 anos de dor de cabeça. Pode falar, pastora. Está lá no presídio falando isso abertamente com 70 homens. Se você for olhar só a palavra Páscoa, quando ali é anunciado que nem o osso do cordeiro foi quebrado, mas se quebrou com a identidade judaica esses quantos anos? 2000 anos. Então o osso do cordeiro foi quebrado? Não, foi não. Mas está quebrado toda a identidade, toda a essência com os pais, está totalmente desfeito, pelo menos com a celebração de Pêssah. Só com a celebração de Pêssah. Precisamos lidar com mais nada. Só a celebração de Pêssah. Perfeito. Uhum. Jó tinha pecados ocultos dentro dele. Se você olhar a continuidade do texto, você vai ver lá pelo capítulo 28, 29, que existia um ponto de vaidade em Jó por ser reto como ele era. Nós já estudamos isso aqui há um tempo atrás na casa. Jó, ele era um homem reto, ele era um homem justo, era um homem bom, mas ele reconhece que haviam pontos frágeis no seu interior, que deu subsídio a Adonai para usá-lo de exemplo para nós neste ponto. Jó ali não é só vítima de uma prova de Adonai ao acaso. Haviam questões dentro de Jó que precisavam ser resolvidas e tratadas para não se tornar algo contaminante dentro de Jó também. Tá? Discernindo Torá. Você só discerne Torá pelo Shaharit, pelo Arvit, pela Minhá, pelo Shabat, pelas festas bíblicas, dando a Adonai condições de te ensinar pela palavra onde está o pecado, qual é o pecado. Não é uma coisa imediata. Se você chegar para mim, vier com uma dor de barriga, eu posso chegar e fazer um diagnóstico rápido seu, como médico, mas eu posso levar anos para chegar a uma conclusão do seu problema. Então existem diagnósticos que são imediatos e diagnósticos que levam tempo. Normalmente pecado costuma levar tempo. Costuma levar tempo. Para nós identificarmos o dos outros, a gente aponta numa rapidez absurda. Mas o nosso costuma demorar. Pelo menos essa é a minha experiência. Leva anos para aprender. Tá? A Torá, no capítulo 15, vai dizer que o fluxo é a sua contaminação. Não é o fluxo que é contaminado. A tradução vai dizer assim, ó, falai aos Benei Israel e diz-lhes, o homem que é fluente de sua carne, seu fluxo é contaminado. Tal é a sua contaminação em seu fluxo. Sua carne secretou seu fluxo, ou sua carne selou seu fluxo. É sua contaminação. Essa é a norma da Torá para aquilo que é corpóreo referente à contaminação. Por esse fato, Arão suplica que Moisés não lance sobre eles faltas, ou seja, os tornem mais culpados do que já haviam sido previamente por Adonai. Ele tinha medo de ser amaldiçoado por Moisés. Em seu clamor, ele entende que a contaminação emanada pela Lashon Hará, pela blasfêmia,
brotou do coração, saiu pela boca e contaminaria todo o arraial de Israel. Como um cuspe mancharia a todos alcançados por ele. Arão ali, quando interpela pela vida de Miriam, que ela não se tornasse um aborto, nós estamos na Parashá Tazria Metzora, deu vida ou abortou, para que a obra da vida de Miriam não se tornasse um aborto, isola Miriam antes que ela contamine outros no arraial para blasfemarem contra Moisés. Era isso que Arão estava falando. Anota aí para vocês irem lá depois, Romanos 7, de 14 a 25. Existe uma lei dentro de mim que milita contra a lei que eu desejo cumprir. Você vai ver Paulo brigando com essa questão de haver algo no interior dele contaminado e uma consciência já purificada. Romanos 7, para vocês olharem. Olha só que interessante isso daqui. Arão recorre a um recurso de um diagnóstico de doença mental para explicar a consequência da impureza existente em seus interiores. Aqui temos uma franca base na Torá para justificar a ideia de que os transtornos de cunho mental são oriundos de impurezas não confessadas no interior do coração do homem. Aqui ele está dizendo assim, ó, que não seja pela blasfêmia do coração de Miriam e do meu coração que nós sejamos punidos mais do que Adonai já nos puniu, porque nós estávamos delirando, a nossa mente estava desorientada. Ele recorre a um cunho mental para justificar uma etiologia, uma causa espiritual. Não dá para desassociar essas coisas. Impossível. Porque o único animal criado por Adonai com capacidade de ter um intelecto e comandá-lo é o próprio homem. Quando este intelecto ele é abalado, está abalada a estrutura que formou o homem na essência. Só tem uma coisa que abala a estrutura do homem formado na sua essência: o pecado. Pecado não confessado, ou pelo menos, onde Adonai vê o esforço para você se ver livre dele, ele vai atingir áreas do seu consciente, do seu subconsciente, que vai te deixar como Arão e Miriam, blasfemando contra os ungidos de Adonai. Mas você sabe qual que é o grande problema dessa história? Eu vou tomar mais 5 minutos aqui de vocês. É o custo para se livrar da lepra. Eu precisaria da tarde para falar sobre isso, mas eu vou tentar enxugar aqui. Nós vamos olhar em Tazria e Metzora que existe um pagamento ritual quando você faz um filho nascer, existe um valor. Quando você tem lepra, existe um alto valor. Quando você tem emanação de fluxo, o valor é tão alto quanto o da lepra, presta atenção. Quando você contamina com fluxo e com lepra, o valor financeiro da oferta é altíssimo, mas é o mesmo. E quando você está contaminado pela menstruação ou pela emissão de sêmen, o valor é ó. Qual é a oferta dada pelo nascimento dos filhos em Tazria? Um par de pombas. Quanto que custava isso? Pouquinho. Qual é a oferta para o fluxo menstrual e para a emissão de sêmen? E por que a oferta pelo fluxo orgânico e pela praga de lepra são altíssimas? Tem oferta de holocausto, tem oferta de expiação, tem oferta de cereais e oferta de purificação. Porque nos 3 casos, do nascimento, na menstruação e na emissão de sêmen, são contaminações previstas para um corpo que gera vida. É fisiológico haver a menstruação, a emissão de sêmen e a concepção. Mesmo que haja uma contaminação no processo, Adonai não nos pune por isso. Agora, quando eu venho com ataque de lepra, ou com ataque de fluxo, porque vai ter a Torá do fluxo também, que vai ser dita como a Torá o ataque de fluxo, Adonai cobra um preço alto, pastor. Porque ele não visa contaminar para gerar vida, ele visa contaminar para acabar com a vida. Aí você vai pagar um preço altíssimo para se desfazer desse pecado. Eu vou passar rapidamente, quem puder anotar,
porque eu não vou conseguir ler os textos. Eu imaginei que eu fosse ter à tarde, eu esqueci do presídio à tarde. Não é que eu esqueci do presídio, eu não associei uma coisa com a outra. Existe um primeiro custo para a reintegração na comunidade, é a inspeção sacerdotal. Levítico 14, do verso 3 ao verso 7. Ali vai estar incluso nesse custo o trabalho do sacerdote e as 2 aves para sacrifício. Observa que as 2 aves, para você se limpar da contaminação, uma delas morre e a outra sai manchada com o sangue. Só uma morre. A que morre, mancha a que vive, para lembrar da mancha do pecado da lepra sobre aqueles que estão próximos. Então, um morre para desfazer a impureza da lepra, mas aquele que vive, eu e você, saímos de lá manchados, porque alguém morreu para que eu pudesse sair do meu isolamento. Por isso são 2 animais, um vivo e um morto. Característica de baixo custo, para reintroduzir o ser de alguém de volta ao convívio comunitário. O nosso ser fica privado do convívio comunitário e o custo é baixo para voltar. Porém, sem direito de habitar sua casa ainda. Levítico 14, 8. Eu me purifiquei da lepra, Levi. Trouxe as 2 pombinhas. Uma morreu, a outra viveu. Passei sopo, carmesim, fiz o processo, voltei ao convívio. Mas eu passo 7 dias sem casa para habitar. Eu durmo fora de casa 7 dias, mesmo estando dentro do arraial de novo. Em meio à comunidade, o ex-leproso passa por um ciclo de Shabat, publicamente exposto, com a mancha do pecado exposta, simbolizado pela ave que sai viva e manchada, e sem direito a ter uma casa. 7 dias fora do arraial, mais 7 dias dentro do arraial, sem direito a ter. No 7º dia, no Shabat, faz-se um ato público invocando o desejo de viver de forma pura. Remove a mancha da ave morta sobre a viva. No capítulo 14, versículo 10, ao 8º dia, num Shemini, caracteriza-se o alto custo para retornar o direito a uma vida litúrgica e sacrificial. Você volta ao arraial sem direito a sacrificar, sem direito a ministrar, sem direito a fazer as atividades sagradas da casa de Adonai, porque você não tem casa ainda. Você precisa provar publicamente para a comunidade que você não é mais um agente contaminador. É muito alto. É uma vergonha pública que o ex-leproso passa para se provar como homem e mulher limpa para ter direito a reconduzir a sua vida comunitária. Aí ele entrega a oferenda pela culpa, verso 12, a oferenda expiatória, a oferenda de holocausto e a oferenda de cereais. Vocês vão seguindo o texto, isso daí vai sendo falado. Agora eu pergunto, por que tamanha rigorosidade? Por que a lepra apresenta um custo financeiro e pessoal tão elevado? A questão gira em torno da contaminação. Você usou de uma balança injusta, de um bato injusto e de um efa injusto. O critério para aquele que é um ex-leproso, que habita a casa, mas sem os direitos que a casa outorga a quem está puro praticar, precisa fazer um ato público de justiça que prove que ele não é mais um agente da injustiça. Porque a lepra é uma doença que é emanada de mim para o Benjamim pelo desejo interno que eu tenho de ser injusto com o Benjamim. Eu desejo prejudicar o Benjamim. E eu vou e contamino. Eu preciso praticar uma justiça pública para que Adonai me reconheça com direitos a retomar a casa. E os direitos que existem na casa. A Parashat Tazria, ela aborda esse mesmo assunto. Contaminação. A mulher precisa de alguma coisa, além de cumprir os seus dias afastadas para retomar a sua vida comunitária?
ela perde o direito à casa por ter parido um filho? O homem que emite sêmen, a mulher que emite fluxo sanguíneo, ela tem essas privações? Ela não prejudicou ninguém a ponto de desejar praticar injustiça para com aquele. Em Metsora, a contaminação por meio de um leproso, ela é passível de acometer toda a comunidade. É função dos ministrantes identificarem e inspecionarem possíveis ameaças ao bem-estar comunitário. O pecado de apenas uma pessoa é capaz de causar danos a toda a comunidade em redor. Por isso, o ministrante tem o dever e direito de isolar um ser preventivamente, mesmo que não haja provas definitivas para determinar se é lepra ou não. Se você ler o capítulo 13, do verso 2 ao 8, vai dizer que se o ministrante chegar diante de alguém que tem uma lesão na pele, suspeita de lepra, mas ele não fecha os critérios de lepra, ele pode isolar o indivíduo preventivamente, pastor, porque se for lepra, ele já agiu em benefício de todos. Se não for, ele retoma a sua vida normal, sem prejuízos pessoais nenhum. Balança justa, bato justo, efa justa, peso justo. É justo porque a coletividade é a primeira que é contemplada na preservação. O homem e a mulher hebreu está disposto a ser afastado injustamente por uma lepra em nome do bem-estar de todos. Mesmo que eu saiba que eu não estou sob lepra, se o sacerdote vier a mim e disser, Leonardo, se afasta porque parece lepra, em nome do bem-estar de todos eu não crio problema e eu dou um passo para trás. Eu me recolho. Porque o benefício coletivo e o desejo de não praticar injustiça é um ponto tão elevado em meio à casa de Israel que eu tenho medo de ser injusto. Aí, pastor, eu prefiro que eu seja afastado. Essa é uma ação de justiça que prevê o bem maior em uma comunidade. A manutenção do serviço ao Eterno de maneira santa. Se eu tenho dúvidas, se o meu comportamento, se a minha postura, se o meu testemunho, se a minha conduta de vida é ou não digna de estar ministrando diante de Adonai, pela Torá, é preventivamente aceito o afastamento até que saiba se eu estou ou não em condições de ministrar diante de Adonai. A Torá é tão rigorosa quanto a justiça e a injustiça provocada pelo pecado que levou a lepra a surgir e não poupa nem a intimidade e a privacidade familiar de fazer o ajuste. Olha só onde o nível de justiça da Torá com a questão da lepra chega. Eu habito numa casa de 5 pessoas. Começa a aparecer, Bira, manchas de lepra na parede da casa. Sabe qual é a primeira ação que o sumo sacerdote manda fazer? Tira todo mundo da casa. Perde direito à habitação todos. Porque o sacerdote primeiro precisa saber de onde veio a lepra. Está no 5? Está em 4? Está em 3? Está em 2? Está em 1? Aonde está a lepra? Tira todo mundo. Um pode desabrigar vários. A casa é inspecionada, a casa é raspada, a casa é limpa, ela é purificada. 7 dias depois o sacerdote volta nela vazia e começa a olhar. Se não tiver lepra, bota todo mundo para dentro de novo e retoma o convívio familiar. Se tiver lepra, é lepra maligna, diz a Torá. Só tem uma solução para esta casa: derruba, destrói. Fiquem desabrigados, mas uma casa com lepra não fica de pé em meio à comunidade de Israel. Capítulo 14, verso 33 ao 35. A praga escondida dentro de casa, se eu ocultar a praga que está dentro da minha casa para não torná-la pública, achando que a Adonai vai me fazer ficar andando de bonitinho e dizendo que na minha casa não tem problema, e eu gosto de esconder o problemazinho no seio familiar, o pecado é denunciado pelas paredes da casa. Adonai torna público aquilo que a família oculta dentro da casa. Se não houver uma ação voluntária dos habitantes da casa, Adonai, em nome da honra e da justiça,
ele vai tornar a casa leprosa. Porque a casa não pecou. Vocês acham que é a parede da casa que blasfemou contra Adonai? É a parede da casa que teve sentimentos profundos que fez brotar uma lepra e os seus moradores são inocentes? Se ele, o dono da casa, não se manifestar contrário ao pecado que culminou na lepra, ele pratica injustiça com os demais moradores que não são responsáveis pela falta. A identificação da lepra domiciliar custa aos habitantes da casa a perda temporária da habitação. Isto implica na perda temporária ou permanente da estrutura familiar evocada pelo Salmo 128. Em marcha, o homem que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos. Como é que continua? A tua mulher será como uma videira frutífera ao redor das tuas casas. Os teus filhos como planta de oliveira. Essa estrutura desaba, porque o homem da casa, o responsável espiritual da casa, não foi apto a gritar: tem lepra dentro da minha casa. Ocultou a lepra. Tentou administrar a lepra com jeitinho. Podia ter vindo aqui na frente e dito: minha casa está com lepra, me ajudem. Por favor, me ajudem, minha casa tem lepra. Quando identificada precocemente, a praga é tratada e a casa fica apta novamente para servir de habitação. Se o dono da casa tardar em denunciar a lepra e ocultá-la no seio familiar, o custo dessa balança de tempo defasada é a perda permanente da habitação. Tem tempo para denunciar a lepra na casa. É urgente, identificou, tem que chamar alguém para tentar tratar a questão. A lepra, nesse caso, é considerada maligna e tem alto poder de proliferação. Não há ritual expiatório para a lepra maligna. Se ela é maligna, se ela foi ocultada, tomou as paredes da casa e ela não responde ao tratamento profilático dado pelo sacerdote, não tem ritual que salva a casa. Torna-se essencial compreendermos que a lepra da casa não é culpa do imóvel, e sim dos seus próprios moradores. A permissão para que a lepra tome a estrutura física de uma casa procede do próprio Elohim. Podemos compreender que a repulsa divina relativa ao comportamento pecaminoso de seus moradores atingiu o limite tolerável por Hashem, de forma que ele transfere metafisicamente o pecado humano para uma estrutura morta. Grosseiramente, o humano, em sua incapacidade em denunciar o pecado, é convidado a vê-la destruir a sua própria casa física. Porém, o pior acontece quando entendemos que a lepra vai causar uma destruição definitiva da morada de Elohim construída nos nossos corações. A praga da lepra destrói física e interiormente a habitação que nós construímos. Eu perco o direito de me tornar uma casa onde Elohim tem prazer em habitar, se eu sou conivente e não grito publicamente que há lepra na minha casa. Anota os textos, 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 18 a 19, por favor. A Brit Hadashah dessa porção, Romanos 6, de 11 a 13. Romanos 1, de 18 a 32. Todas essas legislações da Brit Hadashah vão dizer que a justiça é o ponto alto para a ausência de lepra dentro de uma casa. Leiam com calma depois isso. E que a promoção da injustiça dentro de uma casa, ela é abastecida pela prostituição dentro do lar. Só existe lepra dentro de uma casa quando um ou mais de seus moradores tomam outro Elohim em suas vidas que não seja o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como o Leomar ensinou semana passada, fazem cultos cananeus dentro de casa nas suas condutas, praticam injustiça com Adonai, a casa se torna leprosa. Romanos 6, de 11 a 13, Romanos 1, de 18 a 32, 1 Coríntios 6, de 18 e 19. Observem
que a Torá vai dizer que receber uma casa para habitação ou tornar-se uma casa onde Adonai habita requer apenas uma ação do ser humano. Êxodo capítulo 1. Olha qual é a ação que o ser humano precisa tomar para que receba a casa de Adonai e torne-se uma casa para Adonai. Verso 15. É aqui que eu gostaria de encerrar. Perdoem o avanço do tempo. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Uá: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Elohim e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? Por que deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Elohim fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu, muitos geraram vida por meio da justiça. E porque as parteiras temeram a Elohim, ele lhes constituiu casa. A palavra família, escrita nas nossas traduções no hebraico, está escrito Beit, casa. Ele deu casa para quem temeu a Elohim e praticou justiça. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que os irmãos estejam em oração para que a tarde de hoje, lá na penitenciária, seja abençoada por Adonai e que nós possamos cumprir o nosso papel fora dos muros neste ciclo de Pêssah. Shabbat Shalom a todos.